designado para ser um hospital para atendimento somente de Covid. Então, todas as pacientes da área da ginecologia e da obstetrícia, casos suspeitos ou confirmados, foi designado que sejam encaminhados para esse hospital. Voltei. Voltou. A conexão não está muito boa. Ótimo. Pode começar. Posso começar? Então, assim, desde o começo da pandemia, nós fazemos parte aqui do Hospital Regional de Brasília, da Asa Norte, e desde o começo da pandemia, nós fizemos um plano para que esse hospital fosse referência de gestante puérperas com suspeita e casos confirmados de Covid de todo o Distrito Federal. Então, somos nós o único hospital do Distrito Federal, fazemos parte da Secretaria de Saúde, somos um serviço público, que recebemos todo o fluxo de grávidas do serviço público do Distrito Federal. Esse hospital comporta 26 leitos de enfermaria, nós temos 5 leitos de PPP, temos 2 salas de centro cirúrgico e temos uma sala de observação que a gente transformou, que a gente dividiu suspeita de confirmado. Então, a princípio, esses 4 leitos ficaram para os suspeitos e os 5 leitos ficaram para o confirmado. Então, como era que se dava o fluxo? Esse fluxo está mudando, a gente está fazendo outro protocolo, vai terminar agora, até o fim dessa semana, mas antes, eu estou falando do começo, né? Esse fluxo era o seguinte: toda gestante que tivesse febre, cefaleia, tosse ou anosmia, 2 desses fatores, ou só dispneia, era encaminhada para a gente como suspeito, se não tivesse já o RT-PCR confirmado. E aqui nós faríamos os exames sorológicos e os demais exames para fazer o diagnóstico de se aquela suspeita realmente tinha ou não o SARS-CoV-2. E aí, quando foi que isso começou? Isso começou no dia 23 de março do ano passado e se estende até hoje. Durante todo esse período, foram atendidas, porque a gente tem a demanda espontânea, mas era muito pouco, porque como todo o Distrito Federal sabia que só quem vinha para cá era grávida com Covid, então, normalmente as grávidas não se dirigiam para cá, elas iam para outros hospitais. E aí nós recebíamos muito mais as grávidas dos outros hospitais com suspeita do que uma demanda espontânea, uma porta aberta. E aí a gente atendeu, durante esse período todo, 3.863 mulheres. Desse montante, entre 22% a 25% dessas mulheres, elas foram internadas, e nós internávamos, e até hoje internamos, casos moderados e graves, fazendo um total do começo da pandemia e do começo do início desse serviço, até hoje, até o dia 31/3, 887 pacientes. Dessas, 9 foram a óbitos. Então, a nossa taxa de óbito está mais ou menos de 1,014%. Né? Quando você vai comparar o que a gente internou e as gestantes que foram a óbito. O cenário é mais ou menos assim. E isso se dá, a transferência dessas pacientes, elas se dão pelo seguinte: o médico que tiver suspeita, ele liga para o médico que tiver de plantão, o médico de plantão atende, faz as perguntas pertinentes, o que é que ela está sentindo e tal, via se tinha esses sintomas, porque agora a gente está mudando esse protocolo, tá? E aí a gente perguntava se tinha sido solicitado algum tipo de exame. E aí a gente já pedia, porque o prontuário é eletrônico, que todos os exames já fossem feitos na unidade em que ela ia ser transferida, porque aí adiantava o nosso serviço aqui, e ela era recebida aqui.
mais ou menos isso daí. Nós contamos com 3 plantonistas no plantão, temos 2 médicos que passam as enfermarias pela manhã e normalmente fica um médico à tarde na enfermaria para atender as intercorrências. Doutor Cláudio, qual é o volume de parto mensal desse hospital? Olha, eu posso falar em pós-pandemia, antes da pandemia, nós tínhamos um volume de 8 a 10 partos por dia. Com o volume da pandemia, diminuiu, porque o que acontece? Como só vinha para cá as grávidas, aumentou muito mais a demanda de grávidas para internação. E, normalmente, quando as grávidas vinham para cá e ficavam curadas, elas retornavam para a regional de origem e ganhavam o bebê na regional de origem dela, entendeu? Naquele hospital que ela mandou. Então, assim, o volume caiu muito em relação a parto em si. Porque parto com Covid a gente tem, mas é muito pouco. Eu diria que seria uma média de mais ou menos uns 30 a 40 partos mês, mas não é o que a gente recebe, entendeu? É mais grávidas que ficam lá no CO até estabilizar, quando estabiliza, que sai da parte grave da doença, entra na moderada, elas vêm para a enfermaria, ou já vem direto para a enfermaria com a fase moderada. Inclusive, uma das coisas que a gente faz é tomografia aqui, como um dos exames diagnósticos de rotina nas grávidas, né? Porque no começo da pandemia acontecia, eu não sei se aconteceu por aí, mas acontecia aqui no Distrito Federal do PCR levar 5 dias para ficar pronto. E aí a gente ficava com aquilo dali, a gente pediu auxílio aos pneumologistas e eles eles disseram o seguinte: olha, vamos fazer as tomografias de acordo com a estomatologia. E o que vocês encontrarem na tomografia, sinais de vidro fosco, acometimento pulmonar, a gente trata como se fosse Covid. E foi assim que a gente fez, entendeu? Melhorou bem, de lá para cá houve uma melhora substancial no resultado dos exames, ele sai com 24 horas, os exames, mas foi isso daí que manteve a nossa conduta e que norteou muito um diagnóstico para a gente. Mesmo antes do RT-PCR, a gente já dizia, isso daqui é Covid, tá? Tem essa lesão pulmonar aqui, associado com com essa sintomatologia, vamos tratar como se fosse Covid, e a gente fazia isso. Ok, muito bem. Vocês tiveram quantos atendimentos de Covid até hoje, doutor Cláudio? Quantas mulheres? 3.863. Volume grande. Isso. Agora, internadas não foi isso tudo, não. Foi 887. Ok. Porque as leves nós não internamos. Acompanhamos. Ok. Acho que podemos, então, começar. O senhor tem mais... Alguma coisa a falar? Não. Se precisar que eu intervenha em alguma coisa, eu intervenho tranquilamente. Obrigada. Então, doutora Maria Lúcia, eu vou agora me apresentar e vou compartilhar a tela, tá? Como eu já tinha falado anteriormente, eu sou Georgiana Pontes Paulo, ginecologista obstetra, e trabalho junto com o doutor Cláudio Albuquerque, no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. Está compartilhando a tela? Está iniciando, sim. Compartilhou. Só não está em apresentação de slide. Ok, agora? Está aparecendo, Georgina, mas não como apresentação de slide. Está aparecendo o teu slide principal e os laterais da tua apresentação. Um minuto.
E agora, compartilhou? Compartilhado está, só não está em apresentação de slide. Ele está como... Mas está aparecendo, os slides estão aparecendo. Quer estar clicando no canto. Agora, compartilhou? Clica 2 vezes, Georgiana, onde tem apresentação de slide. Vou fechar e vou abrir de novo. É o que eu ia te dizer. Compartilhou? Ainda não. Ainda não apareceu. Agora está começando. Eu acho que está ok, Georgiana. Acho que dá para seguir assim. Não está em apresentação de slides, mas a gente enxerga bem. Ok. É porque para mim estava a tela cheia. Não sei o que está acontecendo. Melhorou? Agora sim. Ok. Então, vamos lá. Então, o caso que eu vou apresentar é um caso simples, que a intenção foi a gente nortear bem a parte de internação e condução desse caso, tá? Esse foi o objetivo dessa apresentação. Então, a paciente SSL, 31 anos, separada, escolaridade segundo grau, sem informação de ocupação, residente numa regional, uma região administrativa de Brasília, chamada Planaltina. Essa paciente, é importante falar que no pré-natal, ela já era uma segunda gestação, tinha tido já uma cesariana anterior, ela teve uma boa aderência ao pré-natal, teve 12 consultas, tinha uma história de um diabetes gestacional, do tipo A1 na gestação anterior, e nessa gestação ela tinha apresentado 2 infecções do trato urinário. A idade gestacional que inicia essa apresentação do quadro é em torno de 40 semanas e 3 dias de gestação. Antecedentes, ela não tinha nenhum antecedente, a não ser essa diabetes gestacional. Também negava alergias, cirurgias, etilismo e tabagismo. Essa paciente, no dia 2/7, ela procurou esse hospital regional de Planaltina, até na ocasião estava com 40 semanas e 3 dias, com queixa de perda de grande quantidade de líquido claro, falta de ar e febre, sendo então suspeitada infecção com SARS-CoV-2 e encaminhada ao hospital de referência para atendimento de Covid-19. Chegando no Agarram, ela apresentava esse quadro mesmo de característica de dispneia e relatava contrações leves. Negava outros sintomas como cefaleia, anosmia, disgeusia e dor torácica.
informou que esse desconforto respiratório tinha iniciado há um dia, piorando nas últimas horas. No exame físico, ela apresentava assim, regular estado geral, lúcida, orientada no tempo e espaço, apresentava uma temperatura axilar de 37,6 graus Celsius, frequência cardíaca de 114, uma PA de 108/66, uma frequência respiratória de 35 incursões por minuto, e uma saturação de O2 entre 88% e 90% em ar ambiente. A ausculta cardíaca, ritmo em 2 tempos, bolhas normofonéticas, sem sopros. E na ausculta pulmonar, murmúrios discretos diminuídos em bases, com crepitações à esquerda, e estava com franca ataque de espineia, e com a respiração superficializada. Não encontramos nenhuma dinâmica durante o exame, dinâmica uterina durante o exame físico, e um BCF de 145 batimentos por minuto ao sonar. O colo, ele era um colo posterior, pérvio para uma polpa, o feto estava alto, e confirmou a perda de grande quantidade de líquido pelo canal vaginal. Nesse momento, então, devido à história prévia de cesariana anterior, com esse colo, optamos pela dieta zero, a monitoração de sinais vitais, entramos com um catéter nasal de 3 litros por minuto e iniciamos uma vigilância materno-fetal. E solicitamos os seguintes exames, que até então era do nosso protocolo do hospital: hemograma completo, ureia, creatinina, TGO, TGP, desidrogenase lática, proteína C reativa e ferritina. Teste rápido e RT-PCR para coronavírus, mais o painel viral que nós temos como rotina, H1N1 e dengue. Os exames não demoraram muito a sair, encontramos o quê? Uma creatinina de 0,57, uma desidrogenase lática de 849, um PCR de 160, TGO, TGP estavam normais, ureia 11, hemoglobina de 11, hematócrito de 33,4, leucócitos de 11.700, neutrófilos de 88,8%, plaquetas de 130.000. Diante do quadro de gravidade, né, que foi classificado como um quadro grave, com insuficiência respiratória, síndrome da amígdala respiratória aguda, nós optamos em fazer uma cesariana, e também pelo fato ela teve uma cesariana prévia, está de bolsa rota mais ou menos 6 horas, e assim foi feito uma cesariana, que nesse momento foi optado pelo anestesista fazer uma raquianestesia, com o nascimento de um feto vivo, único, cefálico, do sexo masculino, sem circular de cordão, mas teve uma extração difícil, chorou fraco ao nascer, e o apgar foi de 7,9. Não tinha nenhuma malformação aparente, com pouco líquido, e o clampeamento foi imediato. Procedimento cirúrgico sem intercorrências. O pós-operatório imediato, ela se manteve com um ataque de espineia, pressão 100/80, milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 90, frequência respiratória de 32 incursões por minuto. E a prescrição foi, além da prescrição habitual de cesariana, acrescentamos corticoide. Na ocasião, nós estávamos usando com protocolo hidrocortisona, hoje nós usamos dexametasona 6 miligramas, endovenosa uma vez ao dia. Prescrevemos heparina de baixo peso molecular, na dose de 40 miligramas por dia, para iniciar 8 a 12 horas após a cesariana, né? Azitromicina, na ocasião, entramos inicialmente com azitromicina, 500 miligramas por dia, ou Oseltamivir, porque nós não tínhamos certeza se era COVID, apesar da clínica, e sintomáticos, e durante a cesariana foi passado para máscara não reinalante, e para manter a saturação de 96%, precisou de colocar 10 litros de oxigênio por minuto. No dia seguinte, saiu o resultado, o teste rápido IgG-IgM foi reagente para SARS-CoV-2,
o RT-PCR positivo também para SARS-CoV-2. Então, foi solicitada uma tomografia de tórax, onde encontrou-se preferencialmente alterações na área basal e central dos lobos superiores, com envolvimento do parênquima pulmonar em torno de 50%. Também solicitamos uma gasometria. Essa gasometria apresentou uma PCO2 de 32, uma PO2 de 99, uma saturação de 97, um lactato de 0,9. Daí, nós fizemos uma lista de problemas. Nós estávamos diante de uma pneumonia viral com SARS-CoV-2, provavelmente uma pneumonia bacteriana superposta presumida de origem comunitária e um pós-parto cesariano. Nessa evolução, essa paciente, ela se manteve na máscara, de em torno de 10 litros por minuto, e mesmo assim, com a frequência cardíaca de 93, não tinha alterações significativas da pressão, mas o PO2, mesmo com a máscara não reinalante, ela apresentava ainda 10 litros por minuto, 28 incursões respiratórias e uma saturação de 96%. Na internação, nós optamos também para fazer uma sondagem vesical, então, e nisso nós conseguimos também monitorar a diurese dela, que estava se mantendo normal. Nesse momento, o exame físico, ela apresentava, na evolução do dia seguinte, manter esses padrões já citados acima, não tinha nenhuma alteração a nível de fundo de útero, estava compatível com o puerpério fisiológico de pós de uma cesariana. E no ausculta pulmonar, tinha discreta diminuição de ruídos em bases, com crepitações à esquerda. E aí optamos para fazer a monitoração clínica. Nisso, nós conseguimos abaixar um pouco mais a quantidade de oxigênio, ela passou, então, para 8 litros por minuto, sem relatar desconforto significativo respiratório, sem alterações de fúrcula no exame físico, mantendo a saturação disso de 96%. Mas só que, e aí nós pedimos também uma avaliação de um clínico. O clínico, após avaliar, orientou que fizéssemos mantivéssemos uma hidratação dela em torno de 1.500 ml de soro fisiológico por dia, associou uma ampicilina mais sulbactam e manteve a hidrocortisona na ocasião. Hoje, corrijo que nós estamos usando a dexametasona, e passou a enoxaparina para 40 miligramas de 12 em 12 horas. Suspendeu o anti-inflamatório, manteve somente o analgésico e pediu para estimular a ingesta hídrica, alimentação e manter somente a monitoração clínica e ventilatória. No final da tarde, essa paciente começou novamente a apresentar desconforto respiratório, foi colocada em prona e foi feita uma nova gasometria, onde nós observamos um pouco de queda do O2, e a saturação também estava 89,9%. Essa paciente, novamente, ela piorou mais ainda, precisando aumentar a quantidade de oxigênio para 15 litros por minuto, devido a esse desconforto respiratório dela, para manter essa saturação em torno de 95%, 96%. Georgiana, deixa eu te perguntar, existe plantão de intensivismo ou de clínico nesse hospital? Existe? Sim, porque lá só tem de Covid. Então, tem a ala da clínica médica, são 7 andares, todos, tirando o segundo andar de maternidade, os demais são todos andares destinados a Covid. Mas não tem UTI? Temos, sim. Temos uma UTI com 20 leitos. Ah, certo. Ok. E aí, hoje também, devido a esse problema, a demanda, nós temos também um box de emergência, que eu não sei dizer precisamente o número de leitos. Nós tendemos lá uma média no box de emergência, 55. Nós temos 55
camas de atendimento no box de emergência. Isso no pronto-socorro. Fora a sala de atendimento dos mais graves, que é em torno de 10 leitos. Então, muitos desses pacientes lá no pronto-socorro também são entubados e ficam aguardando no pronto-socorro, um desses box, a remoção para UTI quando tem vaga. Tá? Então, essa paciente, ela ficou, nós lá no centro obstétrico, nós temos uma sala com respirador, justamente para poder atender a demanda imediata dessas pacientes. Então, elas são, nesse momento, você vai ver que essa paciente piorou, aí, em torno de 23 horas, mesmo com prona, com tudo, a gente tentando acompanhar, ela não melhorava, e aí, então, foi feita a intubação orotraqueal dessa paciente dentro do centro obstétrico e depois levada para o box da emergência, como está escrito aqui. Aí, no dia seguinte, repetiram os exames dela, e esses exames mostraram o quê? Que houve um aumento da desidrogenase lática, mantendo aumentado o PCR 65, e então, nesse dia nós conseguimos ter o resultado da ferritina também, que também estava alterada, 535. Essa paciente, então, no box de emergência, estava em uso de noradrenalina, a gente tem observado uma dificuldade de manter essas pacientes em sedação, e é muito frequente isso daí, está com fentanil, propofol, ketamina, e aí somente, praticamente, 24 horas depois, nós conseguimos regular essa paciente para uma unidade de terapia intensiva, que não foi nem para a UTI do nosso hospital, que estava lotada, sem condições, sem previsão de alta, então ela foi regulada para uma outra UTI, no Instituto de Hospital de Base do Distrito Federal. Lá essa paciente continuou com um quadro grave, e juntamente com esse quadro de pneumonia bacteriana, superposta presumida, e com o passar dos dias não teve resposta ao tratamento clínico. No 15º dia de internação, ela apresenta uma nova tomografia, ela tinha acometimento de 90% parênquima pulmonar, indo a seguir fazendo um quadro de choque séptico e vindo a falecer no 21º dia de internação. É isso, é essa a minha apresentação, meu e-mail, para qualquer dúvida, é esse aí. Deixa eu compartilhar da tela ou posso já fechar? Eu acho que se a gente precisar, a gente volta, a gente te pede para apresentar algum slide. Eu acho que, por enquanto, podia deixar a tela compartilhada. Tá certo. Georgina, só me lembra, era uma paciente a termo, né? 43 dias. E quando na internação, a gente não conseguiu definir quantos dias de evolução de doença. Parece que ela negava um pouco isso, sabe? Ela só referia que tinha começado aquele desconforto respiratório há um dia, e o motivo da procura pelo hospital foi a perda líquida. E a gente deduziu que quando saiu teste rápido de IgG positivo, que ela tinha uma evolução aí de mais de 3 dias. Mas o PCR dela estava positivo. Ela tinha uma saturação de O2 na chegada em torno de 90, era isso? 89. E de novo, aqueles casos da hipoxemia alegre, né? A paciente tem uma hipoxemia grave, mas ela diz que está se sentindo bem, né? Exato. Ela estava visivelmente, né, acneica, mas ela estava negando, né, eu acho, que o quadro que ela apresentava. Mas é um quadro que tem se visto na hipoxemia por Covid, o paciente não se sente, e é chamado de hipoxemia alegre, né? O paciente não se sente mal, ele acha que está bem, apesar de estar saturando
hipoxêmico. É só pedir para ele fazer qualquer tipo de esforço, ele não consegue. Certo. Maria Lúcia, acho que tu pode comentar algumas coisas, né? Claro. Que é um quadro bastante grave em relação à grande maioria das gestantes, tanto que chegou à morte materna, né? Que teve uma evolução talvez um pouco além do que a gente gostaria. Um quadro de bolsa rota, né, que a gente tem visto com alguma frequência esses pacientes chegarem com bolsa rota e COVID, e a gente tem procurado fazer com que haja o parto vaginal nesses pacientes, porque a gente sabe que a cesariana é um fator complicador para esses pacientes. Olha aqui. Não pode dar altíssima baixa, não. Pelo menos, peraí. Irani, eu acho que é isso. Então, assim, a gente tem procurado fazer uma indução do parto desses pacientes para tentar ver qual é a possibilidade de um parto e evitar uma cesariana. Parece que a cesariana seria um fator confundidor aí de aumentar a mortalidade materna nessas pacientes. Mas o quadro que vocês tiveram era um quadro de uma hipoxemia que não respondeu bem à oxigenação e que tinha um quadro muito desfavorável para a indução do parto. Era um feto que estava alto, que tinha um colo praticamente fechado, e a indicação da cesariana, nesse caso, eu estaria bem indicada. É claro que se esse paciente tivesse melhor estabilizado, talvez uma resposta ao oxigênio melhor, talvez a gente pudesse ter tido uma tentativa de indução do parto nessa paciente. Ela fez a cesariana, ainda estava num quadro clínico não muito grave, fez uma anestesia raquidiana, né? Sim. E ela teve uma evolução razoavelmente boa no pós-operatório imediato. Acho que perdeu a conexão, né? Eu acho que a internet dele se foi. Pois É muito cedo para a gente falar em quadro típico de Covid, a gente não tem essa experiência, mas isso aconteceu em julho, né? Sim, em julho. A gente está começando a ver aqui no Sul esse tipo de caso agora. A gente não teve na primeira onda uma quantidade muito grande de casos graves. Agora, certamente, a gente tem mais casos graves que todo o ano passado inteiro. Nós estamos observando isso também. Tanto que, de janeiro para cá, nós já tivemos 4 óbitos. Enquanto que, de março até setembro, nós tivemos 5. E outubro, novembro, dezembro, nós não tivemos nenhum. E de janeiro para cá, já foram 4. Nós não tivemos nenhum óbito, graças a Deus. E esse tipo de quadro aí está ficando meio que comum para a gente. E, inclusive, quando a gente vê nas outras apresentações, vocês comentando que com 6 litros de oxigênio vocês já solicitam UTI, chamou muita atenção a gente com relação a isso. E atualmente a gente não consegue solicitar UTI com 6 litros, porque não há UTI disponível. É o que já vem acontecendo com a gente. Então, você pode ver que a gente estava com uma paciente com 15 litros de oxigênio no centro obstétrico, a gente fazendo prona, pedindo, pelo amor de Deus, para essa paciente responder à pronação, para poder a gente saber que não tem. Porque o que acontece é isso que vocês estão vendo. A gente pede, porque o nosso hospital, para vocês terem uma ideia, nós temos uma equipe 24 horas de intubação. Então, essa equipe, a gente aciona ela pelo WhatsApp. Então, a gente aciona, nós estamos com uma paciente no centro obstétrico que precisa ser entubada, aí eles já pedem peso, altura e IMC, pede para abrir o material, deixar montado e avisar que eles estão indo lá para entubar. Então, eles vão lá, entubam, colocam um respirador na nossa sala, que nós temos lá preparada para isso, e aí a gente fica esperando o box de emergência vagar,
ter uma vaga para a gente remover essa paciente para o clínico, lá do box de emergência, continuar com ela e manter a monitoração dessa paciente até conseguir uma vaga na unidade de terapia intensiva, que nem sempre é no nosso hospital. Isso é uma coisa perversa Bom, do sistema atual. Georgiana, desculpa, caiu a rede Sim, aqui mas na não. hora que eu estava falando. E ali, Um quando pouquinho depois ela teve essa, digamos, gravidade aumentada, se houve a troca da concentração de heparina, você está usando uma dose profilática de 40 miligramas. Sim, doutor Imagino José. que sim. Você viu que ali, quando ela, no segundo dia, né, no segundo dia de internação, a gente pediu, quando nós fizemos a tomografia, que ela tinha 50% de comprometimento pulmonar, a gente já pediu um apoio do grupo da clínica médica. Então, o clínico, no que ele foi lá, avaliou, ele achou que ela tinha realmente uma pneumonia sobreposta, e aí ele sugeriu que a gente aumentasse a heparina de baixo peso molecular para terapêutico. Em vez de 40 miligramas uma vez ao dia, passasse para 40 miligramas de 12 em 12 horas. E qual era o peso dela? Era obesa? Olha, não tenho o peso dela, não sei te informar o peso dela. Porque outro fator importante na mortalidade tem sido visto em pacientes mais obesos. Né? E aí tem a dificuldade de ventilação. Sim, mas a gente está tendo muito cuidado com isso lá. Então, a gente obedece aquele esquema, paciente acima de 80 quilos, aí nós fazemos já 60 miligramas de heparina de baixo peso molecular. Então, essa daí, se ela começou com 40, porque ela não tinha menos de 80 quilos. Que isso já é um protocolo lá do hospital que a gente já vem obedecendo. Perfeito. Bom, Maria Lúcia, não sei se você quer comentar alguma coisa a mais, mas tem ainda a questão que eventualmente a gente não sabe, vai ter que ter um clínico para fazer uma avaliação, que é a questão do uso de ECMO nesse tipo de paciente. Se for até uma concentração de oxigênio muito alta, né? 15 litros por minuto, e eu não sei se teria a indicação de fazer ECMO nesses pacientes. Mas seria talvez uma tecnologia que pudesse ter ajudado. Eu tenho a impressão que com a idade dela, paciente jovem, acho que sim, acho que teria indicação, ela não tinha nenhuma comorbidade limitante, né? Mas o ECMO não é uma coisa simples, eu não sei se o hospital... Não, nós não temos ECMO. Não, nós não temos ECMO. Aqui em Brasília só tem ECMO nos hospitais particulares. E assim mesmo não são em todos, são em alguns. Inclusive, mas máscara, a gente usa a ventilação, aquela máscara de alto fluxo, nós também não temos à disposição. Nós não temos. José Geraldo e Maria Lúcia, será que vocês não querem abordar um pouquinho para a pessoa que está na ponta lá sozinho, que horas que manda a paciente para um lugar de referência, como o lugar de referência deve atender, que eu acho que é mais importante. Essa paciente, ela chegou, não estava grave, mas logo ela ficou grave, né? Então, acho que talvez fosse bem importante sair um pouquinho desse caso e falar um pouco dos parâmetros do que é grave, moderado, em que momento a paciente deve ser referenciada, porque acho que essa situação que eles viveram aí de não ter vaga, tal, todos nós estamos sofrendo muito com isso, né? Sim, talvez o mais interessante para todo mundo realmente é a gente tentar ver a indicação da internação, né, já no quadro moderado. Então, aquela paciente que procura já a unidade básica de saúde com uma tosse, dor de garganta, agora um perda de olfato, perda de paladar, coriza, um quadro leve, a gente pode, durante os primeiros 7 a 10 dias, observar a paciente em casa com um tratamento sintomático. Né? Então, é esse primeiro período, que é um período de uma fase de resposta viral, com estágio 1 da infecção do Covid, é algo que a gente tem procurado fazer
de observar em casa e com um teleatendimento, né? Ficar observando a cada 24, no máximo 48 horas, alguém da unidade básica de saúde ficar conversando com essa paciente e sabendo se esse quadro vai alterar. E o quadro seguinte, né, que é um quadro moderado, uma tosse persistente, uma febre persistente, ou até um retorno à febre, que pode melhorar durante um período, depois de alguns dias voltar a piorar, ou uma hipotermia, a perda de força física também, as pacientes reclamam muito de ter uma perda da força e ficar muito cansada, né? E se ela tem ainda algum fator de risco, como uma hipertensão, diabetes ou obesidade, essa paciente tem que voltar à unidade básica de saúde para ser reavaliada. E essa piora do quadro, se tiver uma diminuição da oximetria de pulso, ela pode ser que tenha uma indicação de internação. E essa paciente, ela chegou nesse ponto aí, que seria mais ou menos no estágio 2, né? Já iniciando com uma hipóxia, né? Essa paciente já estava no quadro 2B, seria já uma diminuição da oxigenação, já iniciando uma resposta inflamatória aumentada. E ela foi fazer essa resposta inflamatória aumentada no pós-operatório da cesariana. Então, o quadro grave, né, que seria da síndrome respiratória aguda grave, que tem uma síndrome gripal presente, já com dispneia, desconforto respiratório, uma pressão persistente, uma saturação de oxigênio menor do que 95 em área ambiente, ela tem que ter uma internação. Né? E foi o que aconteceu com essa paciente quando ela teve a ruptura de bolsas com 37 semanas. A gente, no manual, o Ministério da Saúde está disponibilizando, eu acho que está no chat ali, o acesso ao manual, ele tem um score de alerta obstétrico modificado, o NIOS, que nos ajuda a verificar qual a paciente que tem que ser encaminhada a tratamento na unidade básica de saúde ou até mesmo numa unidade de COVID mais especializada. Então, ali nós utilizamos parâmetros com frequência respiratória, saturação do oxigênio, a temperatura, frequência cardíaca. Eu posso apresentar esse slide, Zé. Se a Georgiana tirar a apresentação dela, eu posso tentar colocar. Perfeito. Acho que seria muito bom, porque ali ele é bem objetivo, né, mostrando quais os parâmetros que a gente utiliza para fazer essa internação e a indicação de tratamento mais específico. Aí, internando, é que a gente vai utilizar medicamentos mais objetivos para a COVID, que seria a antibiótico terapia, o uso do corticoide e oxigênio. Então, a professora Marlúcia vai apresentar aí para nós esses parâmetros. Eu acho que é bem importante falar o tempo todo do manual, né? Porque o manual é uma forma da pessoa que está sozinha em algum lugar, abrir o seu aplicativo lá, colocar no celular, abrir e ter uma noção mais rápida, né? Porque muitas vezes você está num centro de referência com um clínico, intensivista, mas muitas vezes a gente está sozinho, né? Vocês estão enxergando, gente? Sim. Sim. Bom, então, essa paciente já chegou no quadro grave, né? Uma saturação menor que 95, uma frequência respiratória aumentada, apesar da gente não ter naquele momento, mas possivelmente ela ainda tivesse uma ventilação ainda razoável. Era uma paciente que, apesar de estar ventilando muito mal, de estar uma saturação em torno de 88%, era uma paciente que estava referindo estar bem, mas já referia que esse desconforto existia e fazia mais do que um dia, né? Normalmente, esse tipo de estado, sem dúvida nenhuma, é uma internação em UTI. Talvez isso seja, eu não sei se isso realmente faria alguma diferença nesse caso, mas a indicação seria de internação UTI numa paciente que a gente considera em estado grave, né? Como essa. Na paciente, então, com leve, a gente considera a paciente leve, deixa eu colocar na paciente com quadro leve, que a gente deveria fazer um controle com ela, pelo menos diário,
isso é uma coisa que às vezes é muito complicada de fazer, manter contato diário com a paciente, nas pacientes que têm ausência de dispneia, paciente que não se queixa de falta de ar. Né? Apesar disso ser um problema que a gente às vezes tem que confirmar, porque a paciente pode estar dizendo que se sente muito bem e ela não tem dispneia porque ela está sentada. Na hora que a gente começa a conversar com ela, ela começa a falar de maneira entrecortada e a gente se dá conta que não é tão leve o quadro como a gente pensa, ou como a paciente imagina que esteja. Zé, tu queres fazer alguma, ou a Rosiane quer fazer alguma outra colocação? Não, fica tranquilo, Maria Lúcia. Eu não assisti o caso inteiro, porque eu estava no hospital fazendo uma circlagem, então estava no meio do caminho. Mas o Geraldo também está aí, não sei se quer falar alguma coisa, o G Duarte, ou se vocês quiserem conduzir, tranquilo. Eu posso dar o palpite? Pode falar, professor Geraldo. Muito bom. Meu nome é Geraldo Duarte, eu faço parte desse grupo que, liderados aí pelo Braga e pela professora Rosiane, nós elaboramos esse manual e fazemos muito entusiasmo, aproveitamos essa reunião para divulgá-lo mais uma vez, com certeza a maioria de vocês já conhece, mas o meu pedido, ele sublima falar dele aqui. Ele pede para que vocês divulguem para aqueles que não tiveram condição de estarem aqui para ver a apresentação da Georgiana. Então, nós temos que nos utilizarmos para a divulgação desse conhecimento. Esse grupo, ele se reuniu durante alguns meses, né, para até dar conta dessa tarefa de fazer um manual para o Brasil inteiro. Então, nós estamos em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília, com recursos, alguns hospitais que nós já conversamos, no Nordeste, no Norte, mas ele também serve, e ele é uma das esperanças para o médico que está na ponta. Onde ele tem, com pouco recurso, ele pode fazer alguma coisa, ou ele é alertado pela doutrina que está nesse manual, de que é hora dele alugar o barco, chamar o avião, chamar o recurso que ele tiver para poder encaminhar essa paciente para um centro que tenha mais suporte, que tenha mais recursos. Por quê? Porque a grávida, ela descompensa numa velocidade diferente. É diferente o adulto com Covid, que é um processo mais lento, a grávida está indo, pode ser lento, mas pode ser uma queda súbita. Esse caso, Georgiana, é muito interessante. Você trouxe dois, apesar de ser do ano passado, ele trouxe dois paradigmas para nós, para serem aqui discutidos. O primeiro deles, como é que nós vamos entender uma paciente na entrada que não estava tão mal, com pH tão baixo? Como é que pode a paciente, essa mesma paciente, mais tarde, ela tinha um pH de 7,45, 7,42, e já no estágio de hipóxia que me coloquem no tubo, pelo amor de Deus. Então, a Covid traz essas surpresas para nós. Então, é preciso que a gente tenha a disponibilidade empática de aprender, de trocar ideia, de ver onde é que está onde é que estão essas explicações para me ajudar, não é? O outro dado desse caso que também chama a atenção, e é uma polarização muito grande, é que é o momento de interromper a gestação. Essa é uma resposta de $1 milhão. A gente saber qual que é o melhor momento. Nós já tivemos um momento, e foi esse momento que se apresentou o caso da interrupção precoce, passamos para a interrupção mais tardia, esperando a paciente compensar.
E agora nós estamos num momento de reflexão de qual seria o melhor momento. Chegamos à conclusão que a gente não sabe qual que é o melhor momento. Já vivemos todas essas dificuldades e temos que dar a mão à palmatória, tá? De que nós não sabemos. Você esteve diante de uma decisão, o paciente de termo, 40 semanas. E uma cesárea anterior, que eu sei que a indução, o melhor todos nós já sabemos, não é novidade. O melhor é o parto normal. Mas o paciente com cesárea anterior já começa a agrupar algumas dificuldades, a resposta já é um pouco mais lenta. Será que eu teria condições de fazer isso? Hoje a gente já tem mais estofo, né, para aguardar um pouco para fazer uma indução. Mas quando você fez essa intervenção aí, você não tinha isso. Então, você fez e deu o que você tinha de melhor. Parabéns, parabéns do seu hospital. Para a época, vocês fizeram... Algumas coisas demoraram um pouco, demorou a introdução do antibiótico, mas isso tudo hoje, vocês com certeza já sabem que isso daí já entrou na rotina, já é um kit, né? Já é um kit. Então, nada como o progresso. O duro é quando a gente aprende apanhando, né? Aprende perdendo, perde paciente para poder aprender. Hoje nós temos a grávida numa situação realmente muito, muito difícil. Mas eu vi a tentativa da professora Rosiane de buscar, e a Maria Lúcia captou isso muito bem, de mostrar quando é que se deixa o paciente em casa, né? Que o melhor local é em casa. Agora, deixar em casa não é abandono. Não pode ficar abandonado. Ela tem que ter avaliação diária. Se está muito bem, se é um caso totalmente assintomático, pode ser de 2 em 2 dias. Mas, de uma maneira geral, é todo dia. O melhor é todo dia. Com todas as dificuldades que a gente possa imaginar. Mas hoje, celular, na região de Brasília, praticamente todo mundo tem. Eu fico imaginando o indivíduo num local mais longe, né? Mas aqui para a nossa região, para o Brasil, Centro-Oeste, parte do Centro-Oeste, né? Região Sudeste, essas dificuldades não são tão pungentes assim. Mas uma vez que ela chegou, hoje ela já tem o kit que ela vai passar a utilizar todos os recursos que existem. Quem está nos grandes hospitais, de uma maneira geral, está tremendamente bem treinados, né? E a conduta hoje ela não é muito segredo para ninguém. Então, o seu caso mostra para a gente também o paralelo entre o que era ontem e o que está sendo pensado para a doença hoje. E nós temos também, esse grupo não tem as respostas, todas as respostas. Eu acabei de dizer uma que nós estamos longe dela, que é o momento exato de resolver a gestação. Mas, e o pior, eu já estou terminando, o pior são as surpresas. A hora que a gente acha que está aprendendo, começando a aprender a trabalhar com o vírus velho, vem o vírus novo, vem o vírus mutado, vem um vírus que nós não sabemos, nós não estamos entendendo bem. Mudou o perfil de fisiopatogenia? Mudou. Ele está matando mais rápido, está pegando gente jovem, não está respeitando aquilo que a gente aprendeu, fatores de risco, grupos de maior risco. Ela não está respeitando nada disso, está matando gente jovem. E está matando as nossas grávidas de uma maneira muito mais rápida. Eu hoje tenho 6 pacientes de Covid, 6 gestantes de Covid aqui comigo. Passei visita, mais um essa noite, mais um presente. Das 6, 4 no CTI. 4 no CTI. Essa proporção, nenhum serviço viveu na primeira onda. Nós vivemos o contrário. Eu tenho 6, 2 aqui, mais 4 tá em casa. Hoje, as 6 que eu tenho, as 4 estão na UTI. Então, é preciso, gente, todos que estão presentes aqui, é o nosso apelo, é o meu apelo e, com certeza, de todo o nosso grupo. Grávida, fica
em casa, se puder. Se não puder, busque as suas forças financeiras para falar para a sua família, para falar para a sua comunidade que eu preciso de socorro. Eu preciso me afastar do serviço, eu utilizo, principalmente se eu utilizo serviço público de transporte. Eu preciso saber que a minha família me apoie para não vir me visitar. Eu não estou precisando de visita. Eu não posso ter visitas. Então, é um momento de reflexão, um momento de isolamento mesmo. De isolamento. É necessário. Por quê? Qual que é o nosso mantra agora? O nosso mantra ele não está disponível para todo mundo. O meu mantra, e que eu gostaria de partilhar com vocês, gente, partilhar assim com muita força para vocês. Até trouxe escrito aqui. Grávida deve ser vacinada. Vocês que estão em Brasília, mais próximos do poder, de decisões, não do poder, somente poder pelo poder, mas próximo das decisões, conhece um deputado, conhece alguém mais influente politicamente, porque vai depender de nós. Nós somos o movimento social da grávida. O HIV tem movimento social, tuberculose tem, todas as doenças têm, doenças crônicas. O Covid, até hoje, ele é uma doença aguda. Nós não sabemos se ele vai ser crônica, mas é uma doença aguda. Nós não conhecemos os efeitos. Então, doença aguda não tem movimento social. Grávida não tem movimento social, então somos nós. Nós, com a nossa força isolada ou força de conjunto, das sociedades, do CREMESP, do CFM, que é em Brasília, do COFEM, que é em Brasília. Então, nós todos da saúde temos que nos unir para pedir vacina para a grávida. Pelo amor de Deus, vamos considerar a grávida como de um grupo exposto a um maior risco de piorar rapidamente e de morrer. Nenhum de nós, sem dúvida, contenta com número, né? De jeito nenhum. A mãe morrer é muito triste. Mãe é o esteio da família. É muito ruim o pai morrer, sem dúvidas. Mas nós sabemos, é a mãe que coordena. É a mãe que coordena a família. Então, a perda da mãe é muito, muito, muito ruim. Esse grupo, ele se uniu pela Covid, mas ele tem como pano de fundo e background reduzir a mortalidade materna. Todos nós temos no nosso DNA, de todos os 16 componentes desse grupo, nós somos unidos pela mortalidade materna. A Covid nos moveu e nos comoveu. Porque o que nós estamos vendo hoje, se eu fizer do último ano, a média móvel, né, está muito na moda, a média móvel do último ano do serviço, eu sou de Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Se eu fizer a média móvel da mortalidade materna do nosso hospital, a metade das mortes são por Covid. Você soma todo o resto, dá o número de Covid, exatamente o número de morte por Covid. Uma visita que nós não pedimos para que viesse, mas veio. Então, nós temos que expulsá-la rápido, porque se ela conviver mais tempo entre nós, não vai sobrar nem gente para chorar os que foram. Porque do jeito que está, na velocidade que está, todos nós estamos muito, muito expostos. Nós, como toda a população, de maneira geral. Por enquanto, nós ainda estamos podendo zelar e olhar por grávidas. Então, gente, pelo amor de Deus, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês. Tá? Perfeito, professor Geraldo. Vacina e ficar em casa. Então, acho que esse assunto do processo da vacina é super importante, né? Houve uma reunião desses 16 professores e foi uma discussão muito ampla e árdua, né? Porque para definir se a vacina ela pode ser utilizada ou não, a gente não tem ensaios randomizados que tenham liberado ela para fazer o uso de maneira totalmente segura. Mas, a gente analisando os mecanismos de ação de todas as vacinas que nós temos no mercado,
e o risco que nós temos da Covid. Vocês estão vendo a mortalidade materna aumentada na Covid. E o benefício que a vacina nos traz, nós decidimos em grupo de que é benéfica a vacina. Então, realmente um ponto que a gente tem insistido muito, de que fale com as suas pacientes que, assim que for disponível, a gente deva ter a vacina para gestantes como um grupo de risco. A gente já está indicando para os grupos de risco, e aí entram as médicas, por exemplo, gestantes, né, que elas devem ser vacinadas. Alguns estados estão colocando que tem que ter algum termo de compromisso ou um termo de indicação do médico para liberar a vacina. Isso não está ocorrendo em todos os locais, mas se for necessário, a gente pode tranquilamente dar um termo de consentimento para que seja feita a vacina, porque o risco de ter alguma alteração em relação à vacina é muito, 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 muito menor do que o risco da Covid. Então, a gente tem insistido bastante nesse ponto. Nós estamos passando às 17 horas, não sei se a Maria Lúcia quer falar alguma coisa. Eu queria só complementar que a vacinação em gestante é uma coisa que nós temos que falar muito e tem que sair na imprensa. Existem médicas que não querem ser vacinadas porque têm receio a respeito da vacina. Como se houvesse uma escolha entre uma doença que mata e uma vacina que a gente tem bastante evidência de que esse tipo de método de vacina já foi utilizado em outras vacinas e foi seguro, como se houvesse um paralelo possível de ser tratado. Eu tenho médicas, colegas, que têm recusado a vacinação, ou têm muita prevenção contra a vacinação. Nós temos que fazer uma voz uníssona. Quando nós nos reunimos para conversar sobre a vacina, acho que foi em dezembro, a gente não tinha iniciado, pelo menos não aqui no Sul, a segunda onda do Covid. E se naquele tempo nós já nos posicionamos a favor da vacina, como grupo, agora nós somos os estandartes, vacina sempre. E gestante tem que ser considerado grupo prioritário, porque o risco dela morrer é maior. E para dar mais segurança, né, saiu o reporte da Pfizer, então, onde nós tivemos um número muito grande de mulheres gestantes que foram vacinadas nos Estados Unidos e até agora não houve nenhum evento adverso importante em relação ao seu uso. Então, embora a gente não tenha, talvez vai demorar muito tempo para a gente ter um estado randomizado, as séries de casos que são já grandes no mundo inteiro nos possibilitam dizer que é uma vacina segura. Professora Rosiane. O Zé Geraldo, Cláudio colocou aqui que eles têm uma incidência de morte materna de 1,014, né? Isso é o que realmente a literatura tem mostrado, varia de 0,3, né, até 2% de morte materna. Então, assim, nenhuma outra doença mata tanto, né? Aquele objetivo do milênio, que era diminuir, que nós tínhamos, né, como diminuir, aumentou muito, né? Então, isso que vocês falaram de grávida, fica em casa, fica em casa, fica em casa, é fundamental e deve ser reforçado em todas as consultas de pré-natal. E quando ela chega, né, assim, é um hospital de referência, né? As gestantes, muitas vezes, elas têm que ser inquiridas várias vezes a respeito dos sintomas, porque aqui na escola a gente vê isso, elas têm medo de não serem atendidas se elas tiverem Covid, né? Então, isso é um problema que a gente tem que perguntar em diversos momentos para ela, né? Esse é um outro problema, né? Eu não vou no hospital porque lá tem Covid, e ela está com a Covid. Né? Então, é importante que ela, nos primeiros sintomas, já procure a unidade básica de saúde, e a unidade básica já encaminhe quando tiver já um quadro moderado. Isso a gente vê muito aqui. Por ser um hospital de referência de Covid, então, quando elas são, quando falam para elas que elas vão ser transferidas para o Hospital Regional da Asa Norte, elas se negam. Elas chegam até mudar a história. Às vezes chegam brigando, a mãe, o pai junto, brigando que está errado, que ela não é para ficar ali. Então, por isso que eu acho que antes do estresse, a gente deve estar
falando nos pré-natais, olha, se tiver tosse, o atendimento precoce em hospital ajuda, tem que acompanhar, porque até se a gente se puser no lugar delas, a gente entende, né? Que chega, fica isolada, fica sozinha, sabe do risco. Então, a gente tem que pensar também na parte humana da coisa, mas a gente tem que virar a página, né? A gente tem que, antes dela ficar ruim, falar que se ela for atendida adequadamente, a chance dela ficar grave é menor, né? E, doutor Geraldo, nós estamos hoje com 20 mulheres gestantes e puérperas internadas com Covid. Hoje. Eu estou vendo aqui o informe do Cláudio. Eu estou lendo aqui. Uma coisa para vocês está pesada. Com certeza, a nossa solidariedade, Georgiana. Vocês trabalham aí num hospital de muito movimento para Covid. Tem alguns hospitais no Brasil que eles centram, né? Nós já vimos o César Caos em Fortaleza. Cada cidade tem um ou dois hospitais, grandes cidades, tem um ou dois hospitais que concentram, né? No Brasil, acho que quem tem um maior movimento é o pessoal da USP de São Paulo, né? Eles têm um grande movimento. E Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto é uma colônia, né, de São Paulo, né? Pelo tamanho, do número de habitantes que nós temos aqui, é assustador. Assustador porque não era para ter, você fazendo as contas, né? A Covid parece que ela não foi na aula de matemática, não. Aqui para Ribeirão Preto, ela não compareceu na aula. Pessoal, tem uma pergunta bem interessante do Lucas. Zé Geraldo, essa é para você, do AS aí. Pois é, então, o AS, ele, na gravidez, nas doenças pulmonares, a gente tem procurado evitar o seu uso, a não ser para a prevenção da pré-eclâmpsia, né? E na prevenção de tromboses, por exemplo, ele também não tem efeito, porque ele previne a trombose arterial, não a trombose venosa, que seria associada com a Covid. E aí entra a questão do uso da heparina, né? A heparina, ela previne a trombose, ela está aumentada na gravidez, na Covid, especialmente na paciente que fica internada, né? E não é um medicamento para ser usado de maneira ambulatorial. Então, esses quadros, quando a gente indica a heparina, por indicar associação com uma dispneia ou a paciente vai ficar internada, tudo bem. A gente inicia, às vezes, com uma dose profilática, como foi iniciada nessa paciente, né? Mas, em seguida, se o quadro piora, a gente vai ter que fazer dose terapêutica e uma boa parte, até a maioria, acaba usando em dose terapêutica. Então, a aspirina é o uso de sintomas gripais e não é um bom medicamento, pode até piorar alguma doença respiratória aí, especialmente em pacientes asmáticos, né? A gente acaba utilizando, então, ou a dipirona ou paracetamol nesses quadros mais leves. E, em termos de prevenção, não vai ser, digamos, útil para a prevenção de trombose. Tem uma outra pergunta, eu acho que sobre os dedímeros, que é uma coisa bem discutida, Lucas. Na gestante, o dedímero é muito difícil de a gente levar em consideração. A maioria das gestantes tem um aumento de dedímeros no terceiro trimestre, e isso não é fator decisivo para iniciar a anticoagulação. Existe uma discussão, é claro, à medida que a gente vai conhecendo a doença, as discussões vão começar a existir, né? Entre heparinização plena na paciente internada e o que eles chamam de dose intermediária, que não é mais ou menos a dose que essa paciente fez. De 2 vezes ao dia de enoxaparina de 40, é uma dose intermediária, não é heparinização, não é uma anticoagulação plena, mas não é uma dose profilática padrão. Em relação aos dedímeros, eu, na gestante, não dou nem importância. Mas os intensivistas não. Inclusive, fora da gravidez, o pessoal está discutindo... Os intensivistas dão muita importância, eu nem olho. Teria que ter uma dose, concentração de dedímeros muito elevada para eles levarem em conta. E outra coisa importante é não usar o dedímeros para aumentar ou diminuir a heparina ou para suspender. Depois de estar positivo e pronto. Né? Você deve ficar dosando ele semanalmente para ver se a paciente melhorou ou não.
Da mesma maneira, ficar repetindo exames de imagem para ver se houve melhora da imagem, a imagem não se traduz em estado clínico. As coisas não são proporcionais. A paciente pode ter uma melhora radiológica e ter uma piora clínica. Eu gostaria de saber de vocês a respeito do critério de alta dessas pacientes que apresentam desidrogenase lática elevada, ferritina elevada, PCR elevado. E quando vai critérios de alta de vocês. Eu estou perguntando isso por quê? Porque até há poucos meses atrás, essas pacientes internadas, a gente datava um critério assim, só quando tivesse o desidrogenase lática abaixo de 550, que a gente daria alta. E aí, às vezes, a gente segurava um pouco a alta dessa paciente. Aí, hoje, a gente está percebendo que isso daí não serve de critério nenhum. Então, a gente não observa mais desidrogenase. Claro que a gente observa se ela está caindo. Se ela estiver caindo, não tem um limite específico para a gente poder liberar para alta. Se vocês também, então, observam isso, o que vocês podem... Exatamente isso, Georgiana. Não existe um número que a gente, abaixo do qual o paciente tem alta. E o quadro clínico é o principal, né, do laboratório. E uma queda gradual da gravidade dos exames, uma queda gradual do LDH. Sim, no manual, foi colocado lá TAP, tempo de coagulação, geralmente a gente não pede esses aqui. E sódio, potássio, a gente pede nessas pacientes de classificação grave a crítica. E aí eu queria saber um pouquinho disso a respeito dos testes de coagulação, se vocês pedem realmente para todas, qual é o critério, isso que eu gostaria de saber. Isso é o que ocorre com os textos que estão em desenvolvimento. No manual também ele vai, algumas coisas mudaram, o oseltamivir não se usa mais, e se usava muito porque a gente tinha dúvida se existia algum outro vírus, por exemplo, um H1N1 ou um vírus influenza, mas agora a gente já sabe, no hospital de clínicas, por exemplo, das pacientes sintomáticas que eu tenho desde 1º de janeiro, as sintomáticas, 78% são positivas para COVID. Então, eu nem penso em oseltamivir, eu vou considerar essa paciente como COVID positiva. Acho que essas coisas vão mudando. Nós estamos observando isso aqui também. Que o ano passado, a gente observava que que a maioria das suspeitas não eram confirmadas. Hoje, a maioria das suspeitas são confirmadas. E isso é, assim, nítido, nós não temos nenhuma dúvida disso. E, então, eu costumo agora falar o seguinte, na dúvida é COVID, né? Do tanto que nós estamos confirmando isso. Outra coisa também é com relação aos marcadores. Então, a gente usa aqui como os marcadores a proteína C reativa, a ferritina e a desidrogenase lática. Esses são sempre que a gente pede para todas as pacientes. Georgiana, uma outra coisa que a gente pede também o que ajudou muito a gente foi a tomografia. A tomografia foi, assim, um divisor de águas para a gente começar a ser mais agressivo ou não. Sim, a tomografia, inclusive, para internação é muito utilizada. Se vai internar o paciente ou não. Exatamente. O que nós vamos ter que cuidar agora, que vai começar o inverno, vai começar as infecções por H1N1. Então, a gente vai ver com mais frequência o H1N1 nos nossos pacientes. Então, talvez, embora a gente praticamente não use o oseltamivir, talvez agora no inverno a gente volte a ter que usar. E, novamente, muito importante é que as pacientes se vacinem para o H1N1. Está começando a vacinação agora, é o momento de se vacinar para o H1N1, porque sendo vacinada a chance de pegar é muito menor, e aí diminui a confusão do diagnóstico diferencial. Uma coisa que se percebeu o ano passado, com o distanciamento e o uso de máscaras, caiu muito a incidência de infecção respiratória.
Eu acho que é uma coisa que nós vamos ter que continuar insistindo muito com as nossas gestantes, que é importante o distanciamento, que não dá para fazer chá de revelação de sexo do bebê, chá de fralda, que nesse momento não dá, é mais importante o cuidado com a saúde. E nós vamos ter que insistir com a vacinação. E tanto a da gripe quanto a vacinação para o Covid, isso vai nos dar bastante. Eu estou criando já uma oratória, que é quase uma ladainha, que eu estou dizendo para todas as pacientes no mesmo padrão. Eu vou ajustando conforme o padrão da paciente. A senhora que trabalha aqui em casa, Maria Lúcia, falou que nunca mais ela vai tomar ônibus sem máscara, porque esse foi o primeiro ano que ela não teve nenhuma gripe, né? E é verdade, né? Porque você pega metrô, ônibus, você acaba... Mas eu só queria dar um pitacozinho, que é assim, né? Eu acho que os principais marcadores são realmente o quadro clínico da paciente e saturação, né? Eu acho que o principal, o esforço respiratório, o cansaço, a fadiga, a saturação baixa, o desconforto, esses são os principais marcadores na mudança de conduta. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: vocês viram que a gente pede um painel viral. Então, nesse painel viral, eles olham H1N1 e dengue. No ano passado, nós tivemos um pico de uma epidemia também aqui de dengue. E aí aconteceu de várias vezes a vir positiva, a ter toda a clínica para Covid e estar positivo para dengue. Chegamos até a levantar a hipótese que a gente não sabia se o Covid dava prova cruzada com a dengue ou se a dengue que dava prova cruzada com o Covid. Vocês têm alguma experiência com isso? Aí é aquela coisa, o país é muito grande, né? A gente quase não tem dengue aqui. Vocês vão ter que nos ensinar isso, nós não conhecemos. Exatamente. Talvez ali Ribeirão Preto tenha uma experiência boa ali com a dengue. Nossa experiência com dengue é zero. Realmente não tem gestantes com dengue. O Zé Geraldo falou que Ribeirão Preto pode trazer uma contribuição, alguma luz para você, né? Sem dúvida. O clima de Ribeirão Preto e a localização de Ribeirão Preto, ela tem alguma coisa que conjumina os astros de que tudo quanto é infecção que aparece nesse país, ela tem muito em Ribeirão Preto. Aqui foi a casa da Zika, a casa paulista da Zika. Nós tivemos mais número em Ribeirão Preto que o resto do estado junto, em grávidas, né? Então, dengue, todo ano a gente tem picos epidêmicos de dengue. No início, o primeiro caso nosso, vai ser o primeiro caso de Covid, aquele frisson, dengue. O segundo caso, Covid. O terceiro caso, H1N1. Então, os kits, sem dúvidas, para o Zé Geraldo é jogar dinheiro fora. Para vocês, pode ser que não. O nosso não é, porque a Covid parece que matou todos os outros vírus. Mas quem acertou mesmo foi a professora Rosiane. A Rosiane pegou. É porque está se usando máscara. Né? Mas, enfim, para responder a sua pergunta, a minha sugestão, se você está te incomodando esse kit agora, é você avaliar, senta e conta. Nós fizemos quantos testes, quantos deram positivo? Tem necessidade de continuar? É tudo uma revisão. Está tudo na mão, né? É só olhar para ver se compensa gastar dinheiro com isso ou não. Então, a resposta é essa, reavalia. Ninguém vai te dar uma outra resposta de sã consciência que não seja essa. Reavalia da necessidade. Quantos deles que estão sendo positivos? Mas a questão da máscara, gente, olhando e estudando, eu trabalho muito com infecção. Fiquei com a barba branca e o cabelo branco trabalhando com infecção e gravidez. Ia estudando a gripe espanhola, as orientações para a gripe espanhola foram as mesmas para o H1N1 de 2009. Por sua vez, o H1N1, as mesmas orientações são as de hoje. Então, nós estamos no terceiro ciclo
apanhando de uma coisa que nós já poderíamos ter aprendido um pouco em 1918. Nossos avós, nossos pais, né, já poderiam ter aprendido, não ter uma resistência muito grande, mas tem algumas coisas que chocam, e nada, de novo, gente, nada como o progresso. No início da epidemia, nos primeiros casos, ali fevereiro, março, se eu entrasse com máscara no hospital, os infectologistas diriam para mim, e disseram para mim, porque eu sempre... a profilaxia, para mim, ela permeia, está no meu DNA. Então, eu comecei a usar máscara. Você está espalhando terror entre os alunos e os residentes, professor Geraldo. Eu ouvi isso dos infectologistas. E vocês também ouviram, que no início era assim. Hoje, se você falar que eles falaram, eles vão dizer, não, mas bem, o conhecimento muda mesmo, mas o conhecimento a gente vem relegando, a gente vem não avaliando adequadamente os sinais. A gente ficar velho é bom para isso, que começa a ver, esse vírus tem esse comportamento, esse comportamento, esse comportamento. Vamos cuidar um pouquinho mais até que a ciência venha e mostre. Hoje, eu não entro no hospital, ninguém entra no hospital sem máscara. Não entra, o guarda não deixa você entrar sem máscara. Então, as coisas mudam, e mudam dentro de um ano. Dentro de um ano. E um deles é a máscara, que nós deveríamos ter aprendido em 1918. No sul do Brasil, onde eu estou, eu acho que a partir de final de maio, a gente devia usar máscara até o final de agosto. Eu tenho certeza que a gente diminuiria muito a internação por doença respiratória. Em todos, não é só em grávidas, em todo mundo. Eu não acredito que a gente tenha epidemia ou picos de H1N1 por causa da máscara. É por causa da máscara. Claro que vem a vacina, eu quero tomar, puder eu tomo um em cada braço, né? Eu não brinco com H1N1. Velho não pode brincar com H1N1. Mas, de novo, gente, a grávida também não. Então, acho que foi o Zé que falou, Rosiane, não sei quem de vocês disse, agora é hora de começar o H1N1. Aquele mantra duplo, né? Vacinar contra a Covid e vacinar, agora começa H1N1. Começam a chegar as vacinas, o lote novo, né? Já a formulação já para 2021. Então, nós temos um cuidado, nós temos uma obrigação muito grande. E eu quero repetir, depois eu vou fechar aqui, eu não abro mais a boca. Nós somos o movimento social da grávida, viu? Somos nós. Somos nós. Não esperem do Estado, o Estado não tem pernas para isso. O SUS faz o que pode. O SUS faz das tripas coração, ele tem dado uma demonstração de grandeza, né? de robustez para enfrentamento, uma coisa incrível. Quem faz o SUS somos nós que fazemos o SUS ser bom. E nós é que somos os defensores da grávida. Nós da saúde, que lidamos com a grávida diretamente. Muito obrigado, gente. Muito bem, acho que nós estamos chegando ao final, né? São 17h25. O previsto era 1 hora de a gente conversar, estamos em 1h25. E a gente passaria, acho que, a noite inteira aí conversando sobre esse assunto. É um assunto que a gente tem muita dúvida. Todos nós temos aprendido com essas sessões, né? A gente vê que no Brasil inteiro todos os hospitais se aparelharam muito bem. É impressionante como houve um movimento médico para reverter essa pandemia, tentar reverter essa pandemia. E a gente tem visto que em todos os locais nós temos aprendido sempre coisa nova em relação à Covid. Então, eu acho que gostaria de dar a palavra para a Maria Lúcia, mas gostaria de agradecer. Eu queria agradecer todo esse grupo e dizer que o doutor Geraldo agora vai ser a pessoa que encerra as nossas discussões, porque ele sempre tem uma mensagem muito bonita para todo mundo levar para casa, então ele agora, obrigatoriamente, vai ter que entrar em todas as discussões para fazer o encerramento. Muito obrigada, professor Geraldo. Professora Rosiane, a senhora quer falar alguma coisa? Fala com o coração, Maria Lúcia. Não, lógico, vamos deixar o professor Geraldo encerrar.
Mas foi um prazer estar com vocês, né? Sempre é um prazer, e eu acho que a gente sempre aprende todos os dias da nossa vida, né? Muito mais quando a gente está entre colegas dedicados, trabalhadores, como a gente vê todos os dias aqui nessas discussões. Muito obrigada. Parabéns, Georgina, pela condução. Eu acho que o final foi triste, mas a luta foi boa. Caso muito bom. Sim, obrigada. Agora, então, um abraço a todos. Até mais. Até a próxima sessão. Tchau, tchau.